Bom dia, turma do oitavo ano, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, nós vamos terminar, né, de corrigir aí a atividade que foi solicitada na última aula, né, referente aí às páginas 216 e 217, né, nós paramos aí na questão número 2, onde, né, ele pede, vamos até seguir o exemplo que ele solicita, né, no livro, para que a gente tenha uma noção do que nós devemos fazer aí. Vamos seguir então aí o exemplo do número 2 aí, né? Então olha o que ele diz, pessoal. Veja o exemplo a seguir, mostrando como foi calculada a área da região azul da figura a seguir. Note que nela há um pedaço em branco. Acompanhe o cálculo. Então olha aí, pessoal. Essa é a figura, né? É um retângulo. E aí você tem dentro desse retângulo aqui, ó, um triângulo que representa a parte branca, ok? Então o que ele fez? Ele tomou essa figura aqui como se ela fosse toda azul. Então ela vai manter as mesmas dimensões, 1,8 por 2 centímetros. Olha ela aqui toda em azul. E aí ele separou dessa figura o triângulo branco, que vai ter a base dele medindo 1,8, tá aqui. E a altura dele segue a mesma altura do retângulo, ok? Então a altura relativa do retângulo também é a altura do triângulo. Então ele fez aí essa separação aí. E aí o que ele fez? Ó, que para calcular isso aqui vai ser igual a área da figura toda azul. Aí ele botou um símbolozinho aqui de menos a área desse triângulo. Então a gente vai fazer o quê? Calcular a área da figura como se ela fosse toda azul e diminuir pela área da parte branca que representa o triângulo. Fazendo isso menos isso, aí embaixo ele tem todo o procedimento aí. Aí ele achou, né, a área da parte azul 3,6 e a área do triângulo 1,8, fazendo o que? A base vezes a altura e dividindo por 2. Ele encontrou 1,8, certinho? E aí 3,6 menos 1,8 dá igual 1,8 centímetros quadrados, ok? Então vamos fazer aí conforme o que ele colocou para nós aí como exemplo. Vamos lá. Então veja bem, pessoal, aqui nós temos um paralelogramo. E aí o que aconteceu? Ó, eu realizei aqui a pintura, né, de caneta como está no livro lá. E eu tenho que aqui nós temos, né, um paralelogramo. E dentro desse paralelogramo nós temos um triângulo, certo, pessoal? E aí o que nós vamos destacar aqui, ó? A base do triângulo mede 5 centímetros e a altura do triângulo que vai dessa extremidade até a base mede a mesma altura aqui, ó, do meu paralelogramo, ok, pessoal? Então a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Calcular a área como se a figura fosse toda pintada, igual ele ensinou no exemplo lá. E depois a gente faz a subtração pela área do triângulo. Então vamos fazer isso aí. Então eu vou calcular aqui a área, né, do paralelogramo. Ok? A área do paralelogramo vai ser igual ao quê? Ó, como que calcula a área do paralelogramo? Você vai pegar a base, multiplicar pela altura. Ok, pessoal? Vai pegar a base e multiplicar pela altura. Então o que você vai fazer? Ó, que essa área vai ser igual, a base do meu paralelogramo é 5, tá aqui o 5, e eu vou fazer uma multiplicação pela altura, que é o que? 3 centímetros, ó. Tudo isso aqui é o que? Em centímetros, né assim? Então, ó, a área então vai ser dada por 5 vezes 3 é igual a 15, no caso, centímetros quadrados, ok, pessoal? Lembra que a área é sempre dada em metros quadrados, centímetros quadrados, milímetros quadrados e assim por diante. Então essa é a área do paralelogramo, certinho? Aí o que eu vou fazer, ó? Vou agora calcular aqui, vou fazer aqui abaixo, ó. Vou fazer a área do triângulo, né? Que corresponde aí à parte branca, né? A parte branca aí que está cobrindo, né, a parte azul de toda a figura, né?
É como se eu tivesse um triângulo sobreposto aí nessa figura toda em azul. Então você fica, né, com essa parte em branco aí. E aí nós temos as dimensões do triângulo. Quais são? A base, né, mede 5 centímetros e a altura é a mesma do paralelogramo. Então nós vamos fazer o quê? Ó? Que a área desse triângulo vai ser a base multiplicada pela altura e nós vamos fazer uma divisão por 2. Essa é a fórmula para se calcular a área do triângulo. Vamos fazer isso aí então, ó. Então a área vai ser igual, a base do meu triângulo é 5, tá aqui o 5, ó. Representei o B pelo 5, que é a base, vezes agora a altura, 3, tá aqui o 3. E aí eu vou dividir tudo isso por 2. Então 5 vezes 3 é 15, ok? E aí esse 15 ele fica dividido por 2. 15 dividido para 2, pessoal, é 7,5. Ok, pessoal? Aí o que eu vou fazer? Vou agora fazer a subtração das duas áreas, ok? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Como ele quer a área, né, colorida, então eu vou colocar assim, ó. A área colorida. A área colorida vai ser igual. Eu vou pegar a área total, que é 15 centímetros quadrados. Eu vou até colocar aqui também, ó, centímetros quadrados. E vou diminuir pela área do triângulo que eu encontrei aqui, ó, 7,5, tá aqui, centímetros ao quadrado. Ok, pessoal? Então a área colorida vai ser o quê? 15 tira 7,5 é igual a 7,5. No caso, centímetros quadrados é a área que ele quer aí. Ok, pessoal? Beleza. Letra B. Letra B, pessoal, nós temos aí um trapézio, certo? E aí eu tenho que a base maior desse trapézio é 4 centímetros, a base menor é 2 centímetros e a altura dele é 2,5 centímetro. Quando eu observo essa figura, eu vejo que está inscrito, né, dentro do trapézio tem um outro triângulo, né, cuja base vai ser a mesma medida, né, da base maior do meu trapézio e a altura do meu triângulo vai ser a mesma altura do trapézio. Então o que eu vou fazer? Como a recomendação lá é calcular a área do trapézio como se ele fosse todo pintado aí. Então vamos lá. Então a área do trapézio vai ser igual. A área do trapézio, pessoal, a gente sabe, né, que a gente tem que pegar, ó, a base maior, somar com a base menor, multiplicar pela altura e dividir por 2. Ok, pessoal? Lembrem, essas fórmulas têm que ser memorizadas aí. Então essa área que eu quero do trapézio será o quê? Vamos lá. A base maior mede 4, ok? Eu vou fazer o seguinte, eu já vou colocar aqui esse 4 e a base menor eu sei que mede 2, eu já vou colocar aqui esse 2, ó. Então eu vou fazer a soma aqui e já multiplicar direto pela altura, que é 2,5. Isso aqui é para poupar espaço aí, certo? Então a área vai ser o quê? 4 com mais 2 vai ser 6. Ó, coloquei o 6 lá. Esse 6 vai ser multiplicado pelo 2,5, que eu vou colocar no lugar do A. Tudo isso vai ser dividido por 2. Então eu vou dar o resultado aqui na frente, ó. 6 vezes 2,5, se você fizer a continha aí, o 6 multiplicado aí pelo 2,5, você vai achar o 15. Tá aqui o 15 sobre 2. 15 dividido para 2 nós já achamos, dá o quê? 7,5. No caso, se tudo for em centímetro, fica centímetro ao quadrado. Essa é a área aí do meu trapézio. Aí o que eu vou fazer agora? Vou calcular a área do triângulo. Então vou fazer mais embaixo aqui, ó. Então a área agora do triângulo vai ser a base vezes a altura dividido por 2. Aí eu vou fazer aqui na frente que eu não tenho mais espaço aqui embaixo. Então vai ser igual
A base do meu triângulo é 4 e a altura é 2,5. Então tá aqui. 4 multiplicado 2,5 e eu vou dividir por 2. É assim que eu calculo a área do triângulo. 2,5 multiplicado por 4 é 10, né? Você multiplicar dá 10. Dividido por 2, aí você vai encontrar o quê? 10 dividido para 2, 5. Ok? Então, no caso, vai ser 5 o quê? Centímetros ao quadrado. Certinho? Como ele quer a parte colorida, eu vou colocar aqui, ó, a área C. A área C, vocês vão entender que é a área colorida. Eu vou pegar 7,5 centímetros quadrados e vou diminuir por 5 centímetros ao quadrado. E quanto que fica isso aí, pessoal? Então, a área colorida vai dar igual a 2,5 centímetros ao quadrado. Certinho, gente? É isso aqui que ele quer. Beleza? Bom, letra C, pessoal, nós temos aqui, ó, um triângulo maior, onde temos aqui a parte pintada, né? E aí dentro desse triângulo maior nós temos esse triângulo menor, ok? A base de 8 metros serve para os dois, tanto para o maior quanto para o menor, certo? E a altura aqui, ó, para o maior é 8,5 metros e ele colocou a altura do menor aqui valendo 4 metros. Então vamos calcular a área do triângulo como se fosse ele azul, né? Com todo pintado a figura. Então a área, vou botar assim da parte colorida, né? A área do triângulo colorido. Eu vou fazer a base vezes a altura, né? E vou dividir tudo por 2. Então qual é a nossa base? Do triângulo maior, como se ele fosse colorido, né? Mede o quê? 8. Então tá aqui o 8 multiplicado por a altura, que é 8,5, né, dele, tá aqui, e eu vou dividir tudo por 2. Aí você vai multiplicar o 8 pelo 8,5. Quando você faz 8 vezes 8,5, você vai encontrar aí o valor 68. A multiplicação dá 68, dividido por 2. A divisão de 68 por 2, pessoal, vai dar o quê? 34. 34, como está tudo em metros, ó, pode observar aí, então vai ser metros quadrados. Essa é a área do triângulo colorido. Eu vou pôr um T aqui, ó, para vocês entenderem que é triângulo colorido, certo? Agora eu vou fazer a área, né, do triângulo, ou então, né, eu poderia chamar o triângulo 1, como se ele fosse todo pintado, e esse de triângulo 2, poderia fazer assim também. Então a área aqui do triângulo branco, né? Triângulo branco vai ser o que? A base vezes a altura dividido por 2. A base dele, né, mede 8 metros também. E a altura é 4. Tá aqui o 4 e vamos dividir tudo por 2. Então 8 vezes 4, 32. E aí nós vamos pegar agora esse 32 e dividir por 2, que vai dar igual a 16. Ok, pessoal? No caso, metros quadrados. Como ele quer só a área da parte colorida, então a área C, que é da parte colorida, eu vou pegar o 34 metros quadrados e vou diminuir pelo 16 metros quadrados. Portanto, a nossa área colorida vai ficar o seguinte, né? Quando você diminuir isso aí, você vai achar o que? 18. Então, 18 metros quadrados é a nossa área da parte colorida apenas. Ok, pessoal? Vamos aí para a letra D. A letra D, gente, eu tenho aí, ó, um trapézio, ok? Esse trapézio, né, ele tem aqui a base maior dele, que mede 7 metros, e a menor, que mede 4,5, ok? A altura é 2,5. Dentro desse trapézio, que eu vou entender ele, né, como se ele tivesse aí todo pintado, tem um outro trapézio aí branco. A base maior desse trapézio branco é o 4,5,
e a base menor é 2,5. Então o que eu vou fazer? Eu vou calcular a área do trapézio como se ele fosse todo colorido, seria no caso o trapézio maior, é assim? Então eu vou até fazer aqui na frente. Então a área do trapézio colorido. Trapézio colorido. Como se ele fosse todo colorido, nós temos a base maior mede 7. Então eu vou fazer aqui, ó, a fórmula para você sempre estar se lembrando aí, ó. A base maior soma com a base menor, multiplica pela altura e divide por 2, certinho? Então, a área do trapézio colorido vai ser o que, ó? A base maior dele é 7. Vamos somar 7. Vou colocar aqui para a gente não perder tempo. 7 mais, agora a base menor dele, ó, 4,5. Tá aqui. E aí, pessoal, 7 com 4,5 vai dar 11,5. Então, vou colocar aqui, ó, 11,5, ok? E aí, nós vamos multiplicar por essa altura dele, que é 2,5, ó, vezes 2,5. Nós vamos dividir tudo por 2. Então, essa área que eu quero, eu estou sabendo que é a área do trapézio colorido. Então, vai ser 11,5 vezes 2,5. Aí vocês vão armar a continha. 11,5 multiplicado por 2,5, que dá 28,75, ó. 28,75. E fica dividido aí por 2. 28,75, pessoal, se você fazer a divisão aí por 2, você vai achar 14,375. 14,375. No caso, como tudo está em metros, vai ser metros quadrados. Ok, gente? Essa é a área do colorido. Agora eu vou calcular aqui, ó, mais embaixo. Vou ver se vai caber por aqui, ó. Eu vou colocar aqui a área do trapézio branco. Aí eu vou fazer o mesmo procedimento. Base maior soma com base menor, multiplica pela altura e divide por 2. Certo, gente? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou substituir. Acho que aqui não vai caber não. Vou passar para outra folha. Então, pessoal, eu vou colocar aqui, ó, a área do trapézio branco vai ser igual. Essa base maior dele, nós temos aqui, ó, que é 4,5, ok? Então, eu vou colocar aqui logo aqui, ó, 4,5. Aí eu vou somar esse 4,5 com a base menor que está aqui valendo, ó, 2,5. Então, tá aqui o 2,5. E a altura dele fica sendo a mesma do maior, ó, que é 2,5. Ó, 2,5. Então, vamos multiplicar isso aí, ó. Vou fazer primeiro a soma de 4,5 com 2,5, que vai dar o quê? 7. Então, tá aqui o 7, ó. É a soma da base maior com a base menor. Aí você vai multiplicar isso aqui pela altura 2,5 e vai dividir tudo por 2. Pessoal, a multiplicação de 7 vezes 2,5, quando você faz, né, vai dar 17,5. Tá aqui, ó, 17,5. Aí esse 17,5 fica dividido por 2. Quando você pega 17,5 e divide por 2, você acha 8,75. Então, dividindo, você vai achar aí que a área é 8,75, no caso aí, metros quadrados. Ok, gente? Aí o que eu vou querer agora, ó? Eu vou querer, vou subtrair as duas áreas, né, para me encontrar a área da parte colorida. Então, a área da parte colorida, AC, vai ser o quê? 14,375 metros quadrados, diminuído pela área do trapézio branco, que é 8,75 metros quadrados. E aí, gente, se vocês pegarem aqui, então vamos colocar aqui a área colorida. Se vocês pegarem, né,
14.375, ó, e diminuir pelo 8,75, vocês vão encontrar aí 5.625. 5,625, no caso, metros quadrados. Certo, pessoal? Então, olha aí o cálculo inicial, né? Começa aqui com a área do trapézio como se ele fosse todo colorido. Você encontra 14.375 metros quadrados. E aí depois a gente vai para a área do trapézio branco. Tá aqui a fórmula que eu apliquei. Coloquei aqui os valores em cada variável. E aqui eu calculei, ó. Finalizando aí em 5.625 metros quadrados, fazendo uma área menos a outra. Certinho? Próxima questão aí. Então aí, pessoal, junte-se a um colega, né, para realizar essa atividade. Pedro e Elza estão calculando a área de um triângulo. Esse é o triângulo que eles estão calculando a área, ó. A base desse aqui, né, é 3,6 centímetros e a altura é 2,3 centímetros. E aí o que é que nós temos? Pedro manteve o triângulo em sua posição original e com o auxílio de uma régua mediu sua base e altura. Então olha aí o que que Pedro fez, né? Ele manteve aí a posição original do triângulo da forma que ele está. Então a base continuou em 3,6 e a altura continuou em 2,3. Aí o que que nós temos aqui, ó, abaixo? Temos esse triângulo com 2,6 centímetros a base e a altura 3,3. E aí o que que nós temos? Elza resolveu virar o triângulo e então mediu sua base e sua altura com a régua. Então o que que nós temos aqui, ó? Que esse triângulo inicial é o triângulo que Pedro vai calcular a área, ok? Tem 3,6 e tem 2,3. Já Elza, ela fez o que? Ela virou o triângulo. Então o que que acontece? Isso aqui se tornou base, ok? Mas aí ela mediu essa base, claro que não dá 2,3 como esse aqui, ó. Ok? Ela mediu, deu 2,6. E aí, isso aqui, ó, que antes era a base, né, passou a ser a altura. Então aí ela mediu e achou 3,3. Certo? E aí a pergunta da letra A. As medidas de área que Pedro e Elza encontraram deveriam ser iguais ou diferentes? Deveriam ser iguais, né, pessoal? Pois trata-se da mesma figura. Deveriam, mas não quer dizer que são, tá? Então, por se tratar da mesma figura, a resposta seria essa, né? É a mesma figura, porém só foi o quê? Virada, né, de posição e medida novamente aí sua base e sua altura. Então a resposta deveriam ser iguais, pois trata-se da mesma figura, ok? Vamos para a letra B. Letra B aí, ó, qual o valor da área que cada um obteve? Esses resultados são iguais ou diferentes? Expliquem. Pessoal, olha aí, esse aqui é o cálculo do triângulo do rapaz. O que que ele tinha que fazer? Ele tinha que pegar a base, multiplicar pela altura e dividir por 2. Então ele acha 4,14. Já o dela, né, deu 4,29 centímetros quadrados, pegando aquela base que ela mediu novamente com a régua, vezes a altura e dividindo por 2. Ok? Então, pessoal, a gente sabe que, respectivamente, essas áreas não são iguais. Ok? Entretanto, né, a imprecisão da medida da régua, uma casa depois da vírgula, acarretou um erro na medida, né, alterando os resultados. Ok, pessoal? Vocês podem colocar apenas assim, os resultados foram 4,14 e 4,29 centímetros quadrados, respectivamente, que não são iguais. Pronto, finalizou aí, tá ótimo a sua justificativa, tá certo? Então até a próxima aula.